Olá a todo mundo que está ouvindo, eu sou o André Gomes e trabalho no núcleo de produção do CAV. Esse é o episódio de estreia do CAVcast, o podcast do CAV, que tratará sempre de assuntos relacionados ao audiovisual e às outras artes também. Podemos falar de mercado, de academia, de freelancers, mas também podemos falar de filmes, quadrinhos, séries, animações e games. Esse recado introdutório, antes de começar logo o podcast, é por dois motivos. O primeiro motivo é que nossos convidados, que vocês já vão conhecer em seguida, fazem parte de um movimento chamado Cinema Instantâneo. E acontece que esse movimento está aniversariando nesse mês. Então decidimos que seria melhor estrear com eles, para que todas as pessoas que conseguissem ouvir o podcast em tempo, pudessem procurá-los através dos eventos dentro do próprio mês. O segundo motivo, como marinheiros de primeira viagem, em gravação de podcasts, eu esqueci de apresentar o programa no dia quando iniciamos. Desculpem aí, tenham paciência com a gente que a gente vai evoluir. Abraços a todos e todas e boa experiência. Bom, boa tarde. Boa tarde. Estamos começando mais um CAVcast, hoje com o pessoal do Cinema Instantâneo. Vou pedir para vocês começarem se apresentando um pouco, vocês mesmos, depois quem quiser aí começar a falar um pouco do movimento Cinema Instantâneo aí. Então, meu nome é Thiago, eu sou natural de Campina Grande, Paraíba, mas radicado aqui no ABC há mais de 15 anos. Eu já passei pelo CAV aqui no primeiro ano, não concluí, mas é um lugar que eu conheço um pouco a história e estamos aí para falar do cinema instantâneo hoje. Eu sou Antônio Fargoni, eu sou de São Carlos, no interior de São Paulo, né? Mas moro em São Paulo desde os 7 anos e tal, e a gente vem desenvolvendo esse cinema instantâneo aqui, né? A gente começou lá em São Carlos, os primeiros filmes foram feitos lá, e já a gente continua. Eu sou Ricardo Pérez, eu sou de São Paulo, capital mesmo. Já trabalho com cinema já há um certo tempo. Atualmente dou aula de cinema no Instituto de Cinema de São Paulo. E tô com o pessoal aqui de cinema instantâneo desde o iniciozinho. Juntos e Xala não. Juntos e Xala não. Mas desenvolvendo essa linguagem, né? Aí do cinema instantâneo. Legal. Já pegando então essa pauta de vocês, que começou lá em São Carlos, agora veio para São Paulo, como que foi essa trajetória? Como é que foi essa história do cinema instantâneo? Eu e o Thiago, a gente se conheceu num festival na Paraíba, né, chamado Comune Curtas, e a gente mal se falou lá, assim, né, mas a gente teve esse primeiro contato, né? E aí, voltando aqui para São Paulo, o Thiago foi me convidar, que eu sou ator também, e aí o Thiago foi me convidar para atuar num filme que ele estava produzindo, né. E aí a gente começou a conversar e a partir disso, dessa primeira reunião, eu já saí diretor de fotografia do filme também, já envolvi o Thiago, o Ricardo na direção de arte, né? E aí a gente começou a dar um outro tratamento no roteiro, né? Começamos nessa imersão nesse projeto, né? Inquietude chama. E aí eu falei pro Thiago, eu queria testar seu equipamento, o equipamento que a gente vai filmar, né? E ver também como que a gente vai funcionar trabalhando junto, que a gente vai fazer um filme na guerrilha, a gente tem que ter essa sinergia, né? Porque vai estar todo mundo se ajudando, né? Falei, tem lá em São Carlos, que é a minha cidade, eu conheço praticamente a cidade inteira, assim, então tem facilidade para conseguir locação, para conseguir pessoas para estar gravando, vamos para lá. E eu já tinha feito alguns filmes lá em São Carlos, falei, esses aqui são todos os filmes que eu fiz lá, essas locações estão disponíveis pra gente. Legal. E pessoas a gente vai encontrando, né? Chama algumas pessoas para estar ajudando a gente. E aí a gente foi pra lá com 4 roteiros pra gravar, assim. 4 roteiros? E aí nesse processo de gravação desses filmes mesmo, a gente falou, tá acontecendo alguma coisa diferente, né? Num dia a gente grava a cena de 4 filmes, assim, aproveitando uma mesma locação, sabe? Então a gente falou, o que é isso, tal? E aí começamos a nos questionar, sabe? Aí surgiu uma brincadeira de, como que é o nome disso, tal? Cinema Miojo, eu falei, né? Aí, tá aí um bom nome, aí o Ricardo, né, que é um pouco mais intelectualizado, falou, miojo não dá, né? Vamos não, cinema instantâneo. Eu falei, bom, aí o Thiago... Tem referência da Polaroid. Da Polaroid, coisa. Legal. Aí, ou seja, não é um ponto sem nó, né? E a gente foi desenvolvendo um método em cima disso, né, que
aconteceu meio que... Ele falou, pô, o que é isso, o que é isso? A gente foi descobrindo e desenvolvendo um método de fazer cinema rápido, né? Por isso vem o termo do instantâneo. E vem também, tem uma frase de um... Eu não lembro quem é, não sei se o Rick lembra, acho que é de um francês. Que dizem quando o país vai mal, o cinema vai bem, assim. E foi nessa coisa de resistência que o cinema instantâneo propõe, né? Se propõe, né? Enquanto dizem que a gente não pode fazer nenhum filme, a gente faz 10 filmes. Uhum. Então, a gente vem nessa provocação e provocar nas pessoas também a produzir cinema e de qualidade e propondo uma estética nova aí. E a gente lançou esse manifesto que está dentro dessa revista Expectação, que quem quiser... Eu vou colocar o link no post depois e tal, fica tranquilo que a gente divulga. E assim, dentro do que eles falaram, um ponto que é importante, né, é que a gente sempre diz que o cinema instantâneo é o processo, né, que a gente passa, desde esse desenvolvimento do roteiro, com a escolha da locação e abraçar as pessoas em volta, né, da onde a gente está. Então lá em São Carlos, as pessoas que atuaram junto ali, além das locações que o Antônio conhecia, foram parentes dele, lá em Campina Grande, nos outros lugares também, e aos poucos vai agregando pessoas dentro do processo, como o Thiago mesmo falou agora há pouco, né? E lá já em Campina Grande, foi em Campina Grande que a Zizita entrou? Não, Taquaritinga. Em Taquaritinga já teve a presença dela, que é uma atriz conhecida, mas que gostou do movimento, né? Já em Campina Grande a gente foi convidado pelo Hipólito Lucena, que entrou nesse processo, que é parte aí primordial de impulsionar o cinema instantâneo. Em Campina Grande, depois dessa... A gente fez lá em São Carlos, fez uma divulgação no Instagram, basicamente, Facebook, e as pessoas foram criando, o que é isso? Como que é possível gravar 4 filmes em uma semana e tal? E aí o Hipólito coordena um festival lá, né, o Come Curtas, que foi onde eu e o Antônio se conhecemos lá. E aí ele convidou pra gente fazer o mesmo projeto lá uma semana antes do festival, assim. Que é onde a gente realizamos 3 filmes aí. Quitéria, No Oco do Tempo, que a gente pode falar especificamente como que foi esse processo. E o filme Passagem de 3 Tempos, que é o único documentário do cinema instantâneo até o momento, assim. E são todos curtas-metragens? Todos curtas-metragens. Por enquanto. Começa curtinho, né? Uma outra questão também que tem aí como ele falou, um certo cinema de resistência em momentos políticos, né, que o mundo passa, sempre surge mesmo de uma maneira espontânea, eu diria. E grandes movimentos ficaram aí na história, né? O neorrealismo italiano é um deles, logo depois da guerra, a Nouvelle Vague e tantos outros. E acaba acontecendo num momento muito particular, né? No nosso país, o cinema instantâneo, onde tem toda uma questão de desmonte cultural. Então, além disso, é importante que desmistifique um pouco esse processo, né? De como se faz o cinema. Que para a maioria das pessoas é algo muito inacessível, parece inacessível, algo muito caro, muito grande. E mas não é por isso que você não pode fazer, você não consegue fazer e com qualidade. Sim. Que é a questão que a gente fala aqui do trabalho que é feito. Muita gente olha e fala, nossa, mas é desse jeito que vocês fizeram mesmo, né? Porque tem uma qualidade visual, de roteiro, de tudo mais. E é a questão de não confundir simples com simplório, né? São coisas diferentes. E eu assisti, né, os vídeos de vocês, dei uma olhada lá, olhando, eu já tinha me avisado algumas coisas, e realmente tem uma qualidade estética muito bonita, é um negócio muito trabalhado, existe toda uma composição ali, não é ligar a câmera e o que acontece na frente dela, não, existe todo um pensamento. Eu estava vendo os making-offs lá de vocês, e já juntando, então, como que funciona, de onde vocês tiraram exatamente essa rapidez para gravar, que daí deu o surgimento a esse nome, inclusive, de instantâneo, assim. Como que vocês fazem para um processo tão trabalhoso que a gente conhece, que é o cinema, e que a maior parte das vezes demora demais, às vezes você não termina, outros filmes que a gente conhece que não terminaram, ou alguns que demoraram 15, 20 anos para sair. E aí vocês estão fazendo o oposto disso, estão na contramão disso daí tudo. Como que é isso daí? Como que surgiu, como vocês fazem, como que vocês lidam com isso?
Eu acho que o que acontece é que a gente, nosso processo criativo, né, a gente começa a pensar na viabilização da produção desde o momento que a gente está criando, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a gente vai filmar agora, por exemplo, em agosto em Quixadá, o que a gente faz toda uma pesquisa do que já tem naquela cidade, né? Pesquisa histórias, pesquisa locações, pessoas, personagens, e aí a gente começa a criar a partir disso, né? Porque conforme a gente vai criando, já vai alguém já só produzindo, assim, então, por exemplo, a gente quer gravar nessa praça que tal, não, a pessoa já fala, não, aqui é super viável, a gente tá pensando numa personagem assim, você acha que tem? Não, não tem. Então vamos construir um roteiro para uma outra personagem, tal. Então a gente começa a adaptar já desde o processo criativo, né? E aí quando a gente vai fotografar, a gente fala o que a gente consegue construir com isso que a gente tem de equipamento, né? Então é tudo muito pensado na produção, assim, a gente não se limita, né? Acho que a criatividade ela não se limita, então a gente tem essa câmera e essa lente, o que a gente consegue construir de estética com essa câmera e essa lente. A direção de arte, ela é construída muito em cima do que já tem no lugar, mas também a gente constrói algumas camadas narrativas com essa arte, tentando trabalhar. Então, por exemplo, a gente gravou em Taquaritinga, a gente precisava de um São Sebastião, a gente conseguiu o São Sebastião da igreja emprestado pra gente estar gravando. Certo. Mas se eles não conseguissem, a gente ia dar um jeito de levar, assim, algumas coisas que são fundamentais nessa narrativa, né? Entendi. Tem acho que 2 pontos, né? É exatamente o que o Antônio falou, mas acho que respondendo talvez mais diretamente a sua pergunta, é porque assim, acho que tem 2 pontos cruciais no cinema instantâneo, né? Um que seria esse resultado tanto quanto mais rápido, mais simples de fazer, sem que a gente esbarre muito naquilo, eu não tenho isso, então não faço, eu não tenho dinheiro, então não faço. Então não. Primeira coisa é, nós temos um equipamento, então a gente tira o melhor desse equipamento, não é? Então se eu tenho uma câmera e uma lente, eu vou lidar, claro, com uma certa limitação, mas eu consigo tirar o melhor dessa limitação, né? Como ele falou da arte também, ela é pensada em termos de conceituais, como uma direção de arte tem que ser, né? E dentro dessa questão conceitual, ela vai sendo elaborada dentro do universo que estamos ali. Então é o que tem ali, mas além do que tem ali, ele é pensado conceitualmente. Que aí vem o outro lado, que é a questão que eu acho que funciona bem. É que nós 3 conhecemos cinema, né? Nós fazemos cinemas e conhecemos o lado técnico disso. Conhece o que é uma fotografia, o que é um roteiro e como isso, o que é direção, os 3 conhecem. A gente tem esse conhecimento por estudo, que vem há um bom tempo todo mundo, né? E então, a hora que a gente pensa nesse roteiro, que é elaborado dentro de algumas limitações, mas aquele olhar é o olhar do roteirista, entende? A arte é o olhar de uma pessoa de arte, a direção é o olhar de uma pessoa de direção. Aí, para que isso funcione dessa maneira, justamente, eu acho que se ficar algum legado, não sei, a gente sabe quanto tempo pode durar isso, são as pessoas que a gente abraça, que elas não são só formadoras de público, mas pessoas que passam a se interessar pelo cinema, de lugares que a gente vai que nunca viram uma câmera efetivamente funcionando. Então, o cinema instantâneo traz essas pessoas, sabe? Como a oficina que foi feita lá. Também, é pedagógico. E essa parte didática é o que vai fazer, espero eu, eles também esperam, né? Tipo, no futuro, essas pessoas se interessarem a conseguir um lugar para estudar o cinema, porque é necessário estudar, né? Você pode pegar a câmera e sair com ela pela mão, claro que pode. Mas a partir do momento que você tem um conhecimento de um enquadramento, isso você melhora a sua linguagem. E aí, resumindo isso tudo, é o que você vê. Você vê uma junção de todos esses caminhos que eu te falei, mas tem a técnica ali, né? Então, o resultado sai melhor, às vezes, do que o discurso quando a gente está falando por conta desse conhecimento. E eu sempre fiz isso porque, como eu sou professor, né? Falei agora há pouco, eu falo isso para os alunos, que interesse, hoje qualquer um pode fazer, é só ter a vontade. Mas a partir do momento que você vai atrás da informação, aí seja lá da maneira que for, pagando uma escola, conseguindo uma escola gratuita, fazendo tutorial no YouTube, vendo, não importa. É procurar informação técnica, né? Pra você aplicar. E aí a gente chega num resultado como esse que você comentou. Entendi. E como vocês escolhem os locais, assim? Porque vocês têm bastante... Vocês não ficam
em São Paulo, né? Nem em São Carlos, nem em lugar nenhum, na verdade. Nenhum Vocês lugar. vão para lugares indefinidamente. Como vocês escolhem esses lugares e locações? Veio pelo convite primeiro, né? Primeiro É, o convite de... É. Por exemplo, quando a gente filmou lá na Paraíba, e a gente exibiu... A gente tem um processo que a gente chama Cineteste, que está dentro desse processo do cinema instantâneo, que a gente... É uma polêmica aí, porque a gente está sempre abrindo os processos de criação do cinema instantâneo. Seja do roteiro, a produção, as pessoas sempre estão sendo convidadas ali a assistir o que a gente está fazendo nesse processo. E o Cineteste, ele, logo depois que a gente grava e a gente passa um período aí pequeno editando, a gente mostra esse primeiro corte para uma plateia convidada, ou quem quiser assistir, tá ali, dá pitaco. E lá na Paraíba aconteceu isso, assim. Durante o festival a gente fez esse cineteste, exibiu esses filmes, foi gravado semana passada, já exibiu alguma coisa ali e o pessoal podia assistir, dar pitaco. Aí nesse lugar tava o Alexandre Soares, que ele coordena um festival em Taquaritinga. E de lá ele falou, cara, que negócio louco, assim, eu quero levar vocês pro festival, o festival que ele coordena, ano que vem. E aí, a partir disso, a gente vai construindo uma relação aí, de perguntando o que dá pra fazer nesse lugar, o que tem nesse lugar. Nesse processo vai somando até artistas como lá na Paraíba, o Efigênio Moura, que o Antônio tinha um roteiro, que era uma estrutura, basicamente, de roteiro ali que ele tinha. Ele não conhecia o lugar, ele não tinha as vivências dali. Aí, a partir disso, o Hipólito apresentou o Efigênio Moura, se quiser falar disso. E aí o roteiro tomou outro rumo, assim, ele melhorou ali coisas de bordel. Porque no filme tinha alguns cordéis, né? E aí eu queria que esses cordéis tivesse a regionalidade ali, o linguajar tradicional ali do Nordeste e tal. Aí, então o Efigênio ele tem toda uma pesquisa, né? Dialética até o filme do cangaço, título, né? Então aí eu comecei a construir com ele. A ideia inicial era que só ele me ajudasse a construir esses cordéis, né? Mas aí ele me apresentou um livro dele que chama Pedro Jeremias, que é uma trilogia no cangaço, né? Um personagem fictício dentro do bando real de Lampião. E aí eu resolvi transformar o personagem no Pedro Jeremias, né? Então aí os cordéis que ele conta, que ele narra durante o filme é o livro, assim, a história dele dentro do livro. Entendi. Acho que incorporou, né? Essa localidade, né? Que ele passou pra você. Interessante, né? Que E agora, é a capa da revista. No segundo também, o Antônio teve uma coisa com os desenhos do Bruno, né? Aí esse em Taquaritinga, o festival ele tinha temática de ancestralidade, né? Então eu criei a partir disso, né? Então construí um roteiro que fala de ancestralidade indígena. E aí conheci o Bruno, que ele tem toda uma pesquisa nos livros ilustrados, uma pesquisa de traços indígenas, então aí eu também incorporei isso. Ele estava no festival, assim, então eu estava ali, eu estava com um trabalho, né, porque ele fez a parte da identidade visual do festival, aí... E estava lançando, um livro ilustrado dele. Isso, era um livro. E a gente aproveita quem está no festival ali também, quem vai vir pro festival, por exemplo, tava no festival a Sóia Lira, que a Sóia Lira, ela participou do Central do Brasil, é aquela senhora que é a mãe do menino. É a mãe do protagonista. A mãe do protagonista, que morre no início e tal. Já é um spoiler, quem não viu. Mas é só spoiler de 5 minutos de filme só. De E aí, 15 anos atrás, né? Quem não viu, né, pô. E aí, durante o festival ela tava lá e num dos filmes que a gente tava fazendo lá, tinha uma coisa de uma leitura de uma carta. A Sóia tá lá. A gente fez esse link, essa referência aí fez o convite pra ela, assim, de última hora, assim, na verdade no dia de gravar. Fiz o convite pra ela falou, você vai ter, basicamente, ler uma carta e a cena é essa, assim. E na verdade a cena forte do filme é isso, assim. A grande cena do filme. E aí, a gente pega essas referências nacionais, aproveita quem tá ali durante o festival e vai construindo, assim. Por isso que você vai ver, parece um filme caro, assim. Mas a gente vai, a mesma coisa que o Antônio falou, o negócio da arte, né, que vai aproveitando o que tem ali no local, a gente vai agregando essas pessoas e tal. Por exemplo, agora em Quixadá, eu convidei o Francisco Glauter, que é roteirista formado aqui na Escola Livre de Santo André. Conheço.
E eu convidei, eu sei que ele nasceu nessa região, né, ele é de Quixeramobim, que é ali do lado de Quixadá, no Ceará. Eu falei, Cláudio, faz um roteiro aí pega a sua vivência aí desse lugar e faz um roteiro pra gente gravar lá, assim. Aí ele mandou esse roteiro, então a gente vai sempre trazendo pessoas, somando e tal. E aí acontece o oposto, que é o que você perguntou, como a gente escolhe a cidade, né? Aí essas pessoas acabam... Eles escolhem a gente. E desde o início, porque se a gente pensar, foi o Antônio que convidou eu e o Thiago pra ir pra São Carlos, que era a terra dele. Aí depois foi indo, um chamando o outro. Até agora, né, todos nós somos convidados. Esse de Quixadá também é um convite, né? Que aí viu a gente de Taquaritinga, viu o primeiro corte dos filmes que a gente fez lá. Sim. Vai conhecendo e vai chamando, né? E aí vai tomando essa proporção, né? Sem nunca se distanciar dessa origem, mas vai tomando cada vez. Agora em Quixadá vai ter uma oficina um pouco maior, né? Que a gente vai fazer, já dividida. Vai se expandindo. A própria revista, né? Acaba sendo um resultado um tanto quanto inesperado. Quando você ia pensar que a revista inteira iria falar sobre o movimento. Eu, pelo menos... Essa revista é a segunda edição da revista Experimentação. Ela é editada pelo Nivaldo Rodrigues, que é um cara que chegou... A gente convidou ele para fazer uma pequena participação de uma atuação em um dos filmes, que ele é ator, dramaturgo. É um grande pensador assim de teatro e tal, e ele tem uma pesquisa extensa na coisa do cinema. Ele até criou um termo que a academia usa, que é o personagem fílmico e tal. E aí ele participou desse processo e ficava tentando entender o que era aquilo, assim, fez uma imersão nesse processo da Paraíba. E aí ele começou a confabular isso, desenvolver o que seria essa metodologia, esse manifesto do cinema instantâneo, assim. E aí tá dentro dessa revista, assim, quem quiser um texto mais acadêmico, assim, para dizer o que é o cinema instantâneo, tá nessa revista, nesse manifesto. Só lembrando que a gente vai colocar um link lá. Certo. Qual que é a função de vocês dentro do cinema? Vocês fazem mais de uma função? Existe um foco? Todo mundo normalmente faz mais de uma coisa, mas... Mas assim, em princípio os três são diretores, né? Os três são diretores de fotografia, mas a gente acaba que meio que, até por conta das coisas como estão caminhando, né? Então a gente fala assim, sei lá, o Antônio vai fazer a direção de arte dos 4 filmes, né? Dirige o dele, faz a direção de fotografia dos 4. Cada um tem o seu roteiro, desenvolve o roteiro junto. Vai revezando nas funções. Isso é do cinema instantâneo. Assim. Todo mundo dirige, todo mundo faz... Todo mundo escreve, todo mundo fotografia, vamos assim, né? Faz fotografia. Aí o Ricardo, a arte, ele pensa mais, que ele... que a pesquisa de vida dele é nisso, né? O Thiago, na finalização é mais ele também, assim, mas eu também monto, né? Tenho começado a colorir algumas coisas. A gente faz tudo, só que há um ponto talvez mais forte, não sei, de cada um, e aí a gente absorve assim. Mas caberia, na verdade, então, mais do termo realizadores mesmo, né? Sim, eu acho que... Ele engloba mais do que direção, mais do que roteiro, mais do que... Então, como vocês trabalham com bastante coisa, várias funções, acho que realizadores... melhor, tem razão. A gente nunca traduziu a palavra cineasta, né? Virou cineasta. A gente hoje aqui é meio que realizadores, né? Realizador. Legal, gente. Vocês têm algum patrocínio ou fomento de editais, alguma coisa desse tipo? Não. Cinema instantâneo, a fomento, nenhum. Inclusive a gente vem com essa coisa polêmica que eu digo aí, que o cinema instantâneo vem dizendo que é possível fazer um cinema de qualidade com pouco dinheiro ou quase sem nada, assim. E a gente até pisa em ovos quando vai falar disso, de quem que patrocina e tal. Por enquanto a gente não tem isso ainda, a gente só tem a coisa de fazer, tem que realizar. A gente nem tá pensando muito nisso ainda, assim. Não. A gente tá primeiro nesse processo. O cinema instantâneo tem quase um ano, ele faz um ano agora em agosto, né? Com essa edição especial em Quixadá. E... o que acontece assim, de algum apoio,
que é importante falar também, porque quando a gente é convidado para uma cidade, nós 3 somos aqui da São Paulo e Grande São Paulo, né? Então é talvez um custo de alguém que leve a gente com a passagem, entendeu? Certo. Paga a o passagem, apoio logístico, uma estadia, assim, transporte. porque como esses últimos estão mais vinculados mesmo a um festival, e esses festivais eles têm uma verba, né? Então a verba não vai pro cinema instantâneo, ela vai no cinema instantâneo e faz desse jeito que a gente falou, mas eles acabam tendo uma verba pelo menos para bancar a nossa ida para lá. Entra como oficina, entra... Sim, um nesse auxílio processo. logístico, né? Porque é longe, né? Esses lugares, tirando São Carlos que a gente fez, que era aqui, até eu fui um final de semana, voltei, ele foi, voltou durante a semana. Não dá para fazer isso na Paraíba, em Taquaritinga, então, mas como fomento, assim... Um movimento independente, né? Começou espontâneo. E se no futuro a gente tiver alguma coisa nesse nível, aí é uma questão de sentar e pensar como se aplica esse dinheiro, para justamente não se perder essa característica, né? Sim, que tem. sim. Então, Faz parte da ideia. Faz Tem que ser parte. um edital específico Específico. também, pode ser. Eu sempre penso algo mais pro caminho da educação e formação técnica do que propriamente dito como fazer o filme coisa melhor, do porque eu não acho que não é isso. É uma produção cara, não. Eu acho que é mais, né, na formação, é o que eu acredito nisso, porque eu sempre falo isso, educação é importante, cultura pra mim é educação, então é transformador, Com certeza. né? Ainda mais nesse formato de vocês que engloba a pedagogia, né? Vocês estavam falando mesmo, esse didatismo da galera, tipo, tá entrando dentro, descobrindo como que faz, inclusive fazendo numa arte que você mencionou, inclusive, que é bem elitista, né? Bem o pessoal elitista. sempre acha que é muito super, hiper caro, não tem acesso, e aí vocês jogam esse outro lado para eles, eu acho que dá uma experiência muito positiva, né, de aprendizado. Antônio teve uma experiência, conta do menino lá, que foi seu assistente, seu estagiário lá. Lá em Taquaritinga tinham 2 meninos que eles foram assistentes de produção, né? E aí eu fiquei botando pilha neles pra eles escreverem coisas e me mandar, né? Aí eles começaram a escrever algumas coisas e me mandar no Word. Eu falei, no Word eu não vou ler. Pode aprender já a mexer no Celtics. Aí eu fico botando pilha neles, eles já estão escrevendo no Celtics, eles me mandam. Eu falo, ó, dá pra melhorar isso, mando pra eles. Então a gente tá nesse processo longe, assim. Tem um grupo no WhatsApp, eles mandam o roteiro. Nossa, A gente dá uma lida, dou ideias. E nunca tinham tido contato com nada nesse nível. Se interessaram porque... Só informando aqui pra quem não sabe, o Celtics é um programa de roteiro, tá? É um programa feito pra escrever roteiro. Formatação de roteiro. Formatação de E roteiro. que tem ele gratuito, E né? tem ele gratuito na internet. Internet. Aqui os alunos do CAVI também são meio que orientados a usar o Celtics, mas muita gente não escreve no Word. Realmente é. Não, eu um também escrevi problema. muito tempo no Word, assim, aí fiquei relutando pra ir pro Celtic. Aí quando eu fui pro Celtic, eu falei, meu Deus, porque eu escrevi no Word, velho. Você entende, né? Porque E outra coisa interessante também é que a gente traz novos diretores também, né? Então, na Paraíba, de Cabaceiras e Boa Vista, a Rebeca, esse primeiro documentário do cinema instantâneo é dirigido pela Rebeca Souza, é o primeiro filme dela, né? É em cima de uma pesquisa sobre rezadeiras do Cariri. Então esse é o primeiro filme dela. E em Taquaritinga também, a Carla Ferreira ela já tinha dirigido alguns outros filmes, mas sempre com outro diretor junto, né? E nesse lá, em Taquaritinga, ela foi diretora de produção dos 3 filmes que a gente gravou, e ela também dirigiu um dela sozinho, que chama Caminho das Águas. legal. Então a gente... Aberto ou não, os realizadores trabalhar com vocês, né? A gente não fica só a gente querendo dirigir e fazer... Legal mesmo. Bom, eu queria que vocês falassem então dos próximos projetos. Parece que tem aí, vamos completar um ano agora, então acho que vocês devem ter alguns eventos aí. Queria que vocês falassem um pouco disso. E também de algum projeto específico que ou cinema instantâneo ou vocês fizeram, se vocês querem divulgar aí pra gente. A gente põe tudo no post depois e ajuda a divulgar. Não só o cinema instantâneo, mas esses projetos que podem até fazer parte ou não de lá. E aí fique à vontade para divulgar o que vocês quiserem e falar um pouco o que vai rolar. A gente está indo agora dia 29 para Quixadá, né, no festival que chama Sertão e Diversidade. Do dia 1º ao dia 18, é isso? Não, o festival é do dia 14 a 17, eu acho, né? O festival é 14 a 17, de agosto, em Quixadá, no Ceará. A gente vai estar lá desde o dia 29 já realizando alguns filmes, né? É oficina. Oficina. Começar o processo do cinema instantâneo, assim. E tem uma coisa do cinema instantâneo que é legal aí, que é essa coisa do making off, assim. Todo dia de produção a gente solta um making off diário, assim. Então, no final do dia, a gente pega ali, edita 1 minuto disso e manda
para Facebook, Instagram e tal. E as pessoas vão acompanhando mesmo de longe esse processo, assim. Então, estou convidando todo mundo aí a participar disso também lá em Quixadá. Também somos blogueiros, tá vendo? Digital influencer. Temos que estar dentro digital. do mundo de hoje também. Não, é massa assim você acompanhar os making-offs. Aí legal, só né? tem uma mostra do cinema instantâneo em João Pessoa, dia 24. Que aí vai ter alguns filmes lá, você lembra qual filme? Então a gente tá discutindo, né? Vai ter o Remoinho, a princípio, e mais 3, né? Aí vai estar a Zezita Matos, vai estar lá, que ela é presidente da Academia de Cinema da Paraíba e também nossa parceira do cinema instantâneo, assim, ela já participou de alguns filmes, vai estar lá em Quixadá também. Vai participar de um, pelo menos. É uma grande atriz, assim. É de um pelo menos. De um pelo menos, que um a gente tem certeza, né? Vocês não sabem nem quantos filmes vocês vão gravar, né? Qual vai ser o número de filmes? 3 ou 4. 3 ou 4. 3 é o mínimo. 3 é o mínimo. Porque tem uma limitação também, né? A gente meio que pensa nisso também. Tipo, não vai fazer 10 filmes assim, não, até 4. Num tempo curto, até 4 assim. Porque, A gente viu que é o ideal, assim, dá pra fazer até 4. A gente fez nessa tarde. Porque tem uma questão que acho que envolve lá a sua primeira pergunta, segunda, não sei. Os filmes, eles são feitos ao mesmo tempo. Então, o que significa isso? Dentro de uma produção normal, né, o mais convencional, há uma decupagem, né? Então, se tem 2 filmes, as decupagens são paralelas, você grava. A gente acaba gravando os 4 filmes, se forem possíveis, naquela locação, no mesmo tempo. Entendeu? Então, isso é um grande diferencial, porque normalmente não é assim, né? Então, sempre que possível, tem uma locação X, ok, lá vamos gravar a cena do filme do Thiago, que tá pensada e tal, não vai. Mas tem uma cena minha lá também, por exemplo, ou 2 do Antônio. E a gente adapta o roteiro também, porque esse personagem tá parecido com um personagem que eu posso ter ali, então a gente pode usar. E aí entra uma questão de logística e organização fundamental, porque senão você acaba não conseguindo, né? Realizar, literalmente isso, né? Isso foi muito evidente em todos eles, né? E lá em São Carlos, então, foi o primeiro que a gente, como eles disseram, a gente nem sabia exatamente que ia chegar nisso, então tava passando na estrada que tava indo pra tal lugar, olha, vamos parar aqui pra gravar tal coisa, gravava, quando fui ver, gravou pelo menos de 2 filmes, gravou a cena, né? Aquela lá das vacas, eu lembro bastante daquela cena que tem lá da estrada, né? Não, que eu achei a cena, né? Era um gado cruzando assim, ó. A tela, né? Enquadrei um plano geral lá longe, cruzando da esquerda pra direita, assim, meio devagar, um monte. E a gente tava indo pra gravar uma cena que era numa plantação de eucalipto, né? Eucalipto, que era pra um dos filmes. Aí surgiu essa cena. Pra outro filme. Tinha uma cena da protagonista cruzando a tela, assim, da esquerda pra direita. Então aí eu filmei essa é a primeira cena do filme, aí corta a senhora cruzando a tela. Então vai assim. Aí essa era uma cena que não tinha como planejar. Conseguiu dois passando, então tipo assim, achou, né? Eu acho que alguns roteiristas, assim, até bem renomados, eles falam que o roteiro de um filme é a primeira coisa que vai pro lixo depois na produção, né? Porque ele não é exatamente aquele roteiro que ele escreveu que é gravado. Então, é filmado. Então, assim, dizem, né? Alguns deles dizem que o roteiro ele é só um guia. Sim. Né? Sempre isso. E acho que... E o cinema instantâneo é exatamente isso. É o guia. O roteiro vira o guia mesmo de gravação. E esse desapego do roteiro dessa maneira um pouco mais passional, ela some. Porque você tem que... Se você não fizer isso, você não faz o filme. Sim. Tem aqueles que falam que, né, roteiro não é conto, roteiro não é reportagem, roteiro não é texto, roteiro não é nada, ele é um roteiro e ele é isso aí, a primeira coisa que vai pro lixo. O ano passado a gente assistiu uma mesa lá na Cinemateca da ABC, aquela que acontece na Semana ABC, né? E tinha uma mesa de roteiristas, né? E eles comentaram um pouco sobre essa questão, né? E porque ele escreve, faz vários tratamentos, chega no final. Alguém dirige. Essa pessoa vai dirigir, ela tem uma visão de direção que já tem algumas, mínimas que sejam, mas nunca é mínima, mas mínima que seja, você já tem uma alteração.
Se vai produzir como um longa, aí você entra com a questão da produção executiva, que tem algumas exigências, às vezes até de elenco. Sim. Que não tem aquele... Aí chega na montagem, já dá um pulo e chega na montagem. Então, de fato, se você pegar aquilo que você viu com aquilo que você escreveu, ele é só um guia. E aí ela disse uma coisa que é muito legal. Nunca lembro o nome dela. Você lembra o nome dela? Que era uma roteirista bem conhecida. Ela falou assim, se você não conseguir ter o desapego do seu roteiro, você não pode ser roteirista. Você tem que ser diretor. Você tem que dirigir seus próprios filmes. Pode crer, muito Senão bom. não dá. Porque foi o que perguntaram pra ela, né? Como que ela lida com isso. E ela foi por esse caminho. Ela disse que quando ela escreve uma história que ela quer que alguém dirija, ela tem um certo controle, mas ela tem que desapegar. Quando contratam ela para escrever uma história, aí que ela não tem que ter apego nenhum. Ela escreve e sabe que tudo que ela escreveu pode ser modificado, né? Aí ela fala, chegar no final, eu não consigo, escrevo um roteiro, não consigo dar para ele dirigir porque ele não vai fazer do jeito que eu quero. Então você tem que dirigir. Você que vai dirigir. Tem que ser. Dizem aquela coisa, o filme nasce e morre 3 vezes, né? Sim. Pelo menos. Nasce. Pelo menos isso. E a gente vê isso, por exemplo, a gente faz um cineteste, um corte do filme e do roteiro. A gente pensou aquilo e tal, aí exibe pra essa plateia, abre, né? E as pessoas comentam várias coisas ali, sugerem coisas. Isso aconteceu com a gente, de o filme apresentado no cineteste e nascer de novo depois disso, assim. O filme mudar completamente, assim, toda a estrutura da edição e tal. E o que a gente filmou já era o roteiro que a gente filmou já era outra coisa, não era o mesmo filme. A forma de contar, né? Isso é muito interessante. Né? Porque é o olhar, né, daquela pessoa mais distante. Porque a gente fica, às vezes, tão em cima, mesmo com esse certo desapego que a gente tá falando aqui, fica meio que, não sei se é condicionado, mas acostumado com aquilo que a gente quer contar. Sim. E a gente vai se ouvindo e vai mudando, mas ainda tá naquele trilho. Aí, de repente, faz um cineteste pra alguém que não sabia nada do que a gente queria, nem como a gente queria, e aí ele olha aquilo e de repente ele dá uma opinião que você fala, realmente era isso que estava no meu inconsciente, eu não estava colocando. Não tava conseguindo ver. Ele tá sem influência, né? Sem influência, exatamente. Acho que também uma curiosidade que é legal é que lá da Paraíba, que é a mesma cena. No Cinema Instantâneo da Paraíba, o Cinema Instantâneo 2, tem uma cena de um velório, que é a mesma decupagem, a mesma cena, no Oco do Tempo, que eu dirigi, e no Quitéria do Thiago. A gente aproveitou a mesma cena. A mesma, uma começa o filme, outra termina. Olha que interessante. Tem uma coisa, foi exibido esses filmes num festival lá na Paraíba, no Festival de Cinema de Rua de Remígio. E aí cada dia foi um do cinema instantâneo, né? Aí eu acho que teve um dia que foi o Quitéria, aí passou o Quitéria e tal. Aí no segundo dia foi o No Oco do Tempo. Aí essa personagem aparece lá, então olha Quitéria. Assim, todo mundo. É uma coisa meio Kieslowski, né? Na trilogia das cores. Sim. Aquela senhorinha passa. Tal, Isso. E a senhorinha começa a atravessar uma rua pra jogar um lixo ela termina no outro. No terceiro, sim. que é a Irene Jacobi que ajuda ela a jogar. A gente tenta sempre fazer os filmes se tocarem de algum jeito. A gente sempre conversa, assim. O de Itaquaritinga, a gente fez isso, mas a gente não... Como o filme do Antônio mudou muito no processo, a gente não conseguiu tocar muito ali, mas no roteiro eles se tocavam. Então, agora também, vamos ver se que tá no processo ainda. Estamos no processo de Quixadá ainda. Legal, cara. Bom, queria agradecer mesmo que vocês terem vindo aqui. Fica o convite para vocês voltarem outras vezes. E também a gente, de repente, fazer alguma coisa aqui, vocês fazerem alguma coisa aqui, que a gente acha que esse projeto é muito, muito interessante. Acho que muita gente do CAV vai se interessar. Eu queria saber se vocês querem deixar algum recado, se vocês querem falar alguma coisa sobre qualquer coisa aí, no espaço de vocês. Estamos esperando o CAV convidar a gente. Seria legal uma amostra, a gente pode exibir os filmes aqui. Acompanhar a gente, né? Piscina, nas páginas lá. filme aqui dentro. A página do Cinema Instantâneo no Facebook. Isso, legal acompanhar um post também, lá, né? Isso aí. E justamente para que se tiver algumas novidades a gente pode divulgar por ali, né? Tem outra rede que
que a gente pode divulgar. Por enquanto estamos só no Instagram. Não, Facebook. Que tem alguns outros projetinhos ainda muito pequenininhos, assim, de desenvolvimento, então, mas pode ser que role alguma coisa na capital, né? Em São Paulo. Em São Paulo, como uma espécie de mostra com oficina também, que ainda está sendo meio trabalhado. Aí é uma maneira de divulgar também, para as pessoas saberem, porque não é tão longe, então dá pra ir. Legal. Você falar? É isso aí. Beleza, Isso aí. Valeu. Obrigado. Fica o convite para vocês voltarem aí. Recados do CAV. Nesse mês de agosto, além da estreia do nosso podcast, o CAVcast, também teremos o retorno de Old CAV, o programa em vídeo sobre ex-estudantes do CAV contando suas experiências. Também a partir da última semana de agosto, haverá a Semana Acadêmica do CAV. Fique atento nas redes sociais para mais novidades. Todos os links na descrição. Esse episódio teve a produção de André Gomes e Jonathan Fernandes, arte e logo criado por Bruna Santos. Operação de câmeras por Jonathan Fernandes, som direto captado por Marco Moro e editado e finalizado por André Gomes. Também está disponível a versão em vídeo no canal do CAV no YouTube. Todas as trilhas usadas nesse episódio estão disponíveis no YouTube/Audio Library. O CAVcast é um podcast produzido pelo Núcleo de Produção do CAV, Centro Audiovisual, localizado em São Bernardo do Campo, São Paulo. O CAV é uma escola com duas formações regulares distintas, cinema e TV e animação. Esses cursos regulares têm duração de 3 semestres, além de oficinas, workshops, palestras e seminários distribuídos ao longo dos meses. O CAV é mantido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e localiza-se junto ao Centro de Formação de Profissionais da Educação, o CENFORP. Para mais informações, acesse www.cave.sambernardo.sp.gov.br. Informe-se e venha nos conhecer.